Ari, queria agradecer. Primeiro, estou bem honrado de ter você aqui. Eu acho importante, muito importante o que você faz, como você faz. E tem tido um crescimento, né? Eu venho acompanhando aí, principalmente por causa do Morita, que foi quando eu comecei. Assim, eu não era apaixonado por carro. Eu nunca fui um cara que gostava muito dos conceitos de mobilidade, essas coisas. E aí, em 2012, 2011, eu comecei a conviver com o Morita. Aí o Morita começou a me ensinar um outro lado que é muito legal. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar as áreas, né? E daí, por ignorância pura, eu conheço, assim, tipo, a área do design do facelift do carro e o color e trim. Que depois eu fui descobrir que não tá só relacionado à parte interna, mas tem questão da parte externa e tal. E daí também eu queria que você depois explicasse um pouco disso no momento, assim, porque eu acho bem interessante. E uma coisa que eu reparei é a quantidade de mulheres dentro do Color e Trim, né? E um questionamento que a gente fazia muito, que eu achava super legal, é a questão do olhar delicado, né? Do olhar, assim, preciso para micro detalhes, para coisas de detalhe. Até a gente caiu numa discussão que eu achei super legal. Uma vez eu tinha lido uma matéria, um artigo, que falava por que as mulheres tinham tanto quantidade de cores de esmalte muito próximas, né? E por que as mulheres eram muito boas para escolher cor, né? E uma coisa dessas é que mulher vê mais cromia do que homem. O homem tem capacidade de ver, assim, parece que no máximo, entre 7, vai ver no máximo 4, é um negócio assim, 4 ou 5, assim, cara muito bom, e mulher vê 7 numa boa. Olá, meu nome é Hulk Chaneri, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje, no podcast, a gente tá com a Priscila Losch, ela é CMF Designer, ou seja, o que ela cuida? Do Color, Material and Finish Design, que é muito mais do que dar simplesmente um acabamento para as peças ou os objetos. Na verdade, estuda muita coisa como design cognitivo, percepção do usuário, tem muita relação para como eu vou fazer a produção e a usabilidade desses produtos que são ofertados no mercado. Ela possui formação em design de produto pela UMG e pela FMU São Paulo, tecnologia dos processos têxteis e colorimetria pelo Senai São Paulo e design for manufacturing pela Alcubo Design. Conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional Jovem Cientista de 2012, com o projeto de tecido inteligente, que está sob processo de patente. Entre 2014 e 2015, ela trabalhou no grupo PSA Peugeot Citroën. De 2016 a 2019, ela trabalhou no grupo FCA Fiat Chrysler Group. E de 2019 até a atualidade, ela está trabalhando na empresa Electrolux, responsável por todo esse entendimento. Priscila, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Acho que incrível. Eu cheguei até vocês, até a Atom, por conta do curso, pesquisando empresas de processos e achei incrível toda essa questão do podcast de abrir para profissionais falarem um pouquinho. Então, muito obrigada, super honrada em estar aqui falando de uma área que é tão nova e ainda tão pouco conhecida, que é o CMF, né? CMF. Ou Color Trim, ou Color Materials. Vou começar bem do iniciozinho, assim, falando primeiro o que é, né? Para colocar todo mundo ali meio que na mesma página. A gente tem uma área, o design é uma área gigantesca, né? Você até brincou no início falando que na época era desenho industrial, e aí a gente foi evoluindo, chamamos de design de produto, e agora a gente chegou no momento onde a gente olha para o lado e temos designers de produtos digitais. Então a gente fica, né? Será que a gente vai ter que voltar a falar de desenho industrial? Aí quando a gente fala de produto, sempre tem que deixar claro que é um produto físico e não um produto digital. Verdade. Mas eu acho muito legal que é uma profissão viva, né? Então hoje, por exemplo, fala-se mais do que se falava antes, né? E a minha área, especificamente, eu atuo nela já, vão fazer 7 anos, já tem um tempinho de estrada. E é uma área que eu vi crescer bastante. Ainda no Brasil tem um movimento, então, a proposta até do curso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, foi de trazer um pouco mais de informação, e eu concordo super com você que a gente tem que disseminar o conhecimento, né? Conhecimento que a gente lê e a gente guarda não gera frutos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, porque
você vai em algumas indústrias e as pessoas guardam as coisas a 7 chaves e, né, não divulgam. É Sim. natural, é um processo natural que as coisas vão se, talvez, abrindo, né? Quando a gente compartilha informações, a gente, perdão, a gente vai Imagina. crescendo a nossa área, né? E aí a gente Uhum. vai trazendo profissionais capacitados e mantendo bons profissionais no Brasil também, que é uma outra questão que daria para um outro Nossa, podcast, dá para um né? big debate, é verdade. Mas basicamente o CMF ele é uma área do design industrial, né, do Uhum. design de produtos físicos, que ele é responsável ele vai fazer a busca de tendências, a pesquisa de mercado, ele vai olhar para os concorrentes e ele vai fazer também a seleção e o acompanhamento, né, de cores, materiais e acabamentos. Então, Perfeito. não é só deixar o produto bonitinho, isso eu Uhum. acho que é o primeiro mito que eu quero trazer aqui, porque tem muita questão técnica por trás. Sim. E o exemplo disso, sim, já vou até dar um exemplo. Eu trabalhei na indústria automotiva por bastante tempo, por 5 anos, Uhum. e lá era a função, lá a gente chama de color e trim, né? Uhum. Então, Uhum. CMF é uma nomenclatura que é muito utilizada, por exemplo, na Electrolux, onde eu trabalho, é CMF, na indústria de é, é, eletrônicos também, é CMF. Linha marrom, Se linha branca, tal, essas isso, coisas, tá. isso. A linha marrom, linha branca, elas fazem parte ali dos eletrodomésticos, Uhum. eletroportáteis, Nem né? sei se chama mais linha branca e linha marrom. É isso Cara, mesmo ainda? ainda tem, Ainda, né? eu confesso que ainda tem, assim, a gente escuta menos, né? A gente fala hoje, pelo menos na Electrolux, a gente chama de major appliances, small Ah, Major appliances, né? Appliance, tá, Majors, que tá. são os grandões, os principais, digamos assim, e small são aqueles mais portáteis ou que têm um tamanho um pouquinho menor. Legal. E aí a gente começa a observar que tem tanta questão técnica, então, por exemplo, quando eu trabalhava no automotivo, era função do designer de color e trim fazer medição de brilho, não a responsabilidade, né? Ele era acompanhado do time do laboratório, engenharia, enfim, mas fazer medição de brilho no painel de controle do carro, no Caralho. dashboard. Por Sei. que isso? Reflexão de Perdão, sol, essas coisas. eu trouxe o meu café, falei muito Porra, hoje. tadinha. Você me disse que era um papo de café, eu providenciei o meu. Eu não posso chegar sem o meu café. Achei que você ia chegar com chimarrão, bah. Ah, não, falta um pouquinho ainda. Nossa, eu adoro, cara. Bom, Nossa, bom. é bom, né? É bom, Pois eu é. gosto. E aí, a gente é responsável por desenhar, desenvolver e até utilizar texturas nos produtos. Nossa, isso é E o que incrível. acontece? É muito bacana, né? Eu tive... Chega a ser, desculpa de interromper, chega a ser um pouco do estudo, ou tem a ver com o paralelo com o estudo com aquele Surface Design? Sim, completamente. Completamente, né? Completamente. Sim, e um profissional super bacana nessa área é o Edney Eboli, que foi meu Uhum. professor na faculdade, é um cara incrível que fez mestrado dele nessa área de texturas. Fizemos até um bate-papo, inclusive, para os nossos alunos do curso. E tá vendo, né? Eu vou abrindo um monte de parênteses, mas Vai, pode abrir, é voltando, isso aí, não, é isso aí. voltando no projeto do painel, se a gente coloca, por exemplo, um painel que não tem nenhuma textura, que é completamente polido, Uhum. a luz vai incidir e vai refletir. E isso é um critério de segurança dos carros que não pode ter a luz influenciando. E isso Tá. entra, por exemplo, em questão de preto brilhante. Então, quando a gente tem algumas peças Aquele preto plásticas piano, né? pintadas, Aquela black coisa. piano, É. isso. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é função, né, do CMF ou do Color Trim fazer especificação, mas nem sempre ele pode seguir com o que ele quer só porque, por exemplo, ai, putz, é bonito, Claro que mas não. vai causar acidente, né? Ou Uhum, então uhum. não vai passar na qualidade. E aí a gente começa a entender um pouquinho que a nossa área é uma A área... história do boneco do Fofão com uma faca dentro, lembra disso? Cara, eu não lembro disso. A gente tinha na infância o boneco do Fofão e dentro dele tinha uma peça de plástico que travava a cabeça. Quando você tirava, era uma faca, cara. Um negócio de plástico parecia uma faca, assim, depois procura. É bizarro, tipo, total índice de Caramba. segurança. Bem bizarro. Que bom que as normas Pô! evoluíram, né? Caiu em metro que não nos deixa, né? É. Sofrer mais tanto.
Verdade. Mas, e aí é muito essa questão, sabe? Então, assim, o nosso trabalho do ICMF, ele é muito feito junto com engenharia. Uhum. Então, assim, eu achei engraçado quando você comentou, né, que a empresa fala, resolvemos isso, aquilo, falta só o design. E aí, quando você chega no design, fala, cara, então volta todas as casas do teu projeto e vamos começar tudo de novo, porque tá tudo errado. Ou então, o cara vai gastar mais tempo e mais grana Sim, consertando sim, coisas sim, se não tivesse te inserido no processo desde o início, né? sim. Então, quando a gente fala de acabamentos, a gente não está falando do acabamento depois que o produto está pronto. Então, Uhum. por exemplo, se a gente vai fazer um projeto específico, eu preciso acompanhar o designer que está desenvolvendo esse produto, porque se eu quero fazer, por exemplo, duas cores no mesmo produto e vai ser uma peça injetada, eu Bioinjeção? preciso pensar que eu preciso ter a dupla injeção, Aham. bi-injeção, né? Então, Aham. são duas saídas ali de Aham. fluxo de material. E eu não posso decidir isso depois que ele estiver desenvolvendo o projeto. E Sim. aí, para passar isso para ele, a gente tem que passar para engenharia para poder fazer a análise de viabilidade de um molde, que é o molde mais caro. De Então, corpos finitos. assim, é tão crítico, e eu acho muito interessante, Hulk, porque assim, eu vim aprender essa profundidade técnica recentemente. Cada indústria, ela tem um jeito muito estratégico e diferente de tratar. Então, Perfeito. hoje, grande parte dos meus alunos, acho que quase a totalidade, eu tenho só duas pessoas que são CMF designers, o restante são designers industriais, né, designers de Aham. produto, Aham. que por motivo ou outro, seja que é uma empresa pequena, seja porque cortaram a vaga de CMF e agora ele é responsável, que não teve esse conhecimento ao longo ali da faculdade, porque assim, pensa, a gente tem uma faculdade que Sim, fala dos principais processos produtivos, mas sim. quando a gente vai usar aquilo na prática, que dependendo do lugar, né, a gente não tem essa facilidade de sair da escola, né, da faculdade e entrar na indústria, cara, é um gap tão grande de Ah, é tempo, gigantesco. É. muita coisa se perdeu. E Uhum. muita coisa que você vê na prática não te ensinaram em aula. Sim, até porque Muito. às vezes nem sabe, cara, por causa da... Essa é Exato. a crítica da distância da faculdade e do mundo real, sabe? Ficar muito na teoria e daí tipo, quer dizer, ó, agora eu tô vendo alguns professores começarem a comentar sobre tecnologias aditivas. Velho, isso já é mais velho que andar para trás para quem tá no mercado, É. sabe? É. E eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Porque assim, eu estudei na UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, na Escola de Design. Fiz Uhum, minha faculdade lá em Design de Produto uhum. e tive que parar no sexto período, perdão, no quinto período para poder me mudar para São Paulo, onde eu consegui o estágio. Então, foi minha primeira oportunidade de trabalho. Então, eu estagiei por 2 anos na Peugeot Citroën, que agora Legal. faz Aham, parte da Stellantis, né? aham. Do grupo Stellantis. E aí me mudei para São Paulo e tive que transferir o meu curso. Então, eu me formei na FMU, na. Como chama o bairro? Saúde. Não. Aí agora eu não me lembro o nome do bairro já. A FMU tem um Mas monte de lugar. É, tá. é, Uhum. Vila Mariana, eu acho. Tá, Me tá, tá. formei Uhum. na FMU e foi lá que eu tive as primeiras visões macros de aula com professores que tinham também experiência profissional, sabe? E eu vi o quanto que isso era rico. Eu Uhum. tive a honra de ser aluna e ser orientanda de graduação do João Gomes. João Gomes é o escritor do Sim, Gestalt do Objeto. sim, Ele é sim. o cara responsável pela linha vermelha do metrô de São Paulo. É O a cara era um verdade, é verdade. crânio e Cara, é eu um crânio. olhava assim, sabe o piripaque do Chaves que você chega e você fala, eu não sei como chegar, É. não sei como chegar. As aulas que eu tive de gestão de Nossa, projeto que do caralho foram que é com o louco ele. Ednei Eboli. O Porra. Ednei Eboli, ele entrou na Volkswagen como estagiário, se não me engano, ele tem uma história incrível, assim. Entrou como estagiário, foi crescendo, trabalhou com Clay, foi para Color e Trim, gerenciou a área, e era esse cara que me dava aula de gestão de projeto. Então, assim, você tem mais vivência do mercado e isso é muito importante, isso é muito rico. Então, eu acho que talvez um pouco do que você comentou no início, né, de que hoje os designers que estão sendo formados têm um pouco mais de informação, ou então eles estão mais atentos, talvez seja muito por isso também. Eu acho Sim, que sim. hoje a academia e
a indústria, né, elas estão se juntando e eu fico super feliz com isso, porque a gente precisa formar designer que atua para o mercado, Do que venda para a mercado. indústria, né? É. Então isso é um ponto bem importante. Eu acho que tem eu tenho os dois lados, né? As duas moedas, aquela coisa. Para a indústria também é importante, porque daí ele começa a entender. Nossa, meu cabelo tá para cima mesmo, olha lá. Ah, fodeu. Tudo bem, deixa, eu faço isso aqui, resolve. Eu fiz assim, eu vi. Tem uma coisa que é legal, porque também para a indústria, quando ela participa do meio acadêmico, ela também começa a gerar fomento para o crescimento dela mesma. Não é uma mão de única via, né? Então a gente vê que todas as empresas que entraram em contato com algumas universidades que realmente tentam incentivar, geraram emprego para esses alunos, geraram mais conhecimento, e para eles também melhoraram o entendimento do que serve a profissão de design, né? Aquelas que bloqueiam, aquelas universidades que bloqueiam, ou empresas que acham que é um custo, pô, aí dançou, né, cara? Eu tenho uma teoria que é o seguinte, assim, tem que ser ganha-ganha, assim, win-win. E eu acho que é muito isso, porque a academia, ela tem uma profundidade de pesquisa que na indústria geralmente a gente não consegue atingir. Exatamente. Então, a gente não consegue ficar ali 3, 4 anos aprofundando num tema, e a academia, ela tem isso latente, ela está todo dia olhando, né, os artigos que são publicados, as inovações que são publicadas, já tem instaurado um processo de pesquisa interessante, Sim, e a sim. gente em contrapartida, a gente tem como dar saída nessas coisas que, infelizmente, a nossa rede de universidades, né? Claro que temos ali as privadas que conseguem sustentar mais, mas a rede pública, infelizmente, não consegue dar saída para isso. Uhum. Então, como que é interessante você juntar essas duas forças e trazer produtos, né, com embasamento teórico, com aprofundamento de pesquisa e também levar isso para o mercado, né? Não deixar isso dentro de uma gaveta, que para mim é a Exato, pior coisa que acontecer. Passei por exato. isso, infelizmente, e é complicado, né? A gente precisa dar mais saída para os nossos projetos. É verdade. Tem uma coisa que é interessante, a gente praticou bastante lá no IED, isso eu acho interessante no IED nesse ponto, né? Ele se constitui por duas empresas, né? O IED. Óbvio, você tem a universidade, que ela tem o fomento educacional e tal, e ela tem uma outra empresa, que é o CRIED, que a ideia do CRIED, ela se posiciona da seguinte maneira, né? Que eu acho interessante, eu gosto desse modelo, que é o modelo, na verdade, do IED lá de fora, né? Então não é algo. Olha, essa luz que tá deixando muito branco. Deixa eu virar aqui. Agora já descobri melhor. Tá muito lavado. Não, é foda. Eu tô falando tá lavado, tá estranho. Mas esse negócio do CRIED é interessante porque o que eles fazem? Que a gente fez várias vezes, né? Você monta um grupinho de alunos que os professores escolhem, alguns professores, você monta primeiro uma bancada de professores, monta alguns alunos para fazer projetos que empresas investem, dão às vezes o salário do aluno, do investimento daquilo lá, né? Então são 4 meses de projeto, vou pagar 4 meses desses alunos. Aí, óbvio, é o número limite de vagas para criar novos produtos para eles, né? Então isso aconteceu com várias marcas lá dentro. E é legal essa história, porque eu comecei a refletir o quanto isso é o que a Whirlpool fez uma época, que ele tinha lá, acho que era Araras, alguma coisa assim, eu quase fui trabalhar lá, na época do Mário Fioretti, que era aquela base de inovação e pesquisa mesmo. Vamos testar, vamos ver como é que acontece, tal, porque a faculdade tem essa permissividade. Às vezes na empresa, os caras não têm muito tempo, você tem outros timings, né? Tanto que sempre que eu vou e vejo parte de P&D de empresas, a grande maioria de empresas, a parte de P&D é basicamente para resolver as problemáticas ou da produção ou da coisa que eu não estou falando que é um problema, mas ele não está focado em gerar novas coisas. Ele está, na verdade, como um auxílio super importante para tentar resolver problemas de coisas já existentes, né? Então é engraçado, e as universidades Cara, podiam gerar isso. sabe uma coisa que eu acho muito legal? A gente tem uma força muito grande quando a gente trabalha nas indústrias, e que é a questão de você ter várias especialidades, várias áreas com vários conhecimentos. E eu sou super a favor, eu já tive a oportunidade de trabalhar assim, e eu acho que é incrível. É, no meu último trabalho, antes de sair do automotivo, eu fiquei 2 anos na PSA, Aham, né, na Peugeot Citroën, uhum, estagiária, e 3 anos na Fiat, então uhum, antes de eu vir para a Electrolux.
E, cara, eu participei de uma, não era nem um projeto, mas era um time interdisciplinar em desenvolvimento avançado. Então, tinha engenheiro, tinha pessoal da qualidade, tinha compras, tinha um monte de gente conversando e discutindo sobre inovações, sobre materiais inovadores, sobre... E eu acho que isso é tão legal, porque quando você tem um centro de P&D focado na problemática, a pessoa está resolvendo o problema, Sim, sim. né? Então, assim, ela está resolvendo um problema direcionado para um projeto, então ela está focada no projeto que está acontecendo, e quando você faz isso sem ter essa obrigatoriedade de estar dedicada num projeto, isso é incrível. E aí você vai somando forças, né? Então, eu acredito muito nesse tipo de trabalho, é algo que todo mundo em toda empresa pode fazer, né? Chama você, chama um engenheiro, um amigo teu, ou alguém da qualidade, amigo seu, faz ali um grupinho, começa a conversar, começa, né? E quando você vai ver, você já tem um grupo super interessante que já recebeu uma amostra de um fornecedor, e aí falando de CMF, né, que é a nossa demanda, já recebeu uma amostra bacana de um fornecedor, aí o cara do laboratório, ele já tem disponibilidade para botar na máquina para rodar e fazer os testes, e aí compras já talvez entra para poder verificar como é que é o preço, o fornecedor é cadastrado, não é cadastrado. Uhum. Quando chega um projeto, você já tem um produto, né, um material para poder utilizar nesse produto. E, Então, eu acho que a gente de CMF tem que pensar sempre mais lá na frente, né? O que sim, está sendo lançado já está velho. sim, o design, na verdade, ele é cultuado para isso, né? Tá Isso, pensando né? assim, no mínimo 5 anos à frente. O negócio que é interessante quando você fala de fornecedor, quantas vezes já aconteceu uma discussão, eu acho que você também deve ter acontecido mais do que comigo, porque eu sempre tive escritório, então eu trabalhei para indústrias e com indústrias, e a gente já percebia isso, mas era normal. Mas para empresas já havia acontecido, inclusive o Marcos Batista, que trabalhou na Bosch, Electrolux, na Bosch, Continental, depois virou MAB, ele comentava bastante isso. Cara, tinha várias vezes que a gente estava fazendo um projeto, e aí, cara, a gente tava com um puta problema de coisa, e daí a gente pegava o projeto e abria para o fornecedor, que era o cara que estava desenvolvendo, sei lá, a grade. Tá desenvolvendo não sei o que lá. O cara fala, meu, eu tenho uma tecnologia para isso. Resolve assim, assim. Fala, puta, cara. Várias vezes, 3 meses de discussão com a engenharia que não resolveu, o fornecedor resolvia, porque falou, não, eu te entrego assim, tá tudo bem. Ou cor, ou tendência. Isso acontece bastante, né? Quando você libera essa informação, quando você realmente libera para essa equipe, né, de desenvolvimento. A gente trabalha, tem duas formas de se fazer. Uhum. Geralmente, quando a gente ainda não sabe muito bem a informação do material, vamos supor que é um material que não faz parte, né, do nosso É uma booking normal poteca. de materiais, da Uhum. nossa materioteca, ou Materioteca. então é um material super diferente, ou então, sei lá, é um vidro, a gente hoje usa vidro, mas é um vidro super uau, diferente, ninguém sabe. Antes da gente movimentar todo mundo, a gente faz uma pesquisa, a gente verifica, entra em contato com o fornecedor, tira ali algumas dúvidas. Ah, beleza, mandou alguma informação, a gente pede amostra. Então, assim, nós somos os acumuladores do design, porque É legal teve pra caralho essa bagunça parte. igual. Teve bagunça do CMF porque é quem mais pega material e Sim, faz protótipo e estuda a sim, amostra. sim. E aí, uma vez que a gente viu que esse material, putz, bacana e tal, tem ali algumas chances, daí sim a gente leva para esse time, né? Assim, que nem eu falei, cada empresa tem um tipo de trabalho, né? Tem empresas que funcionam assim, tem empresas que não funcionam, que só vão olhar ali para os fornecedores que são cadastrados, porque tem isso também, né? Você não pode Uhum. trabalhar Sim, com qualquer fornecedor, e não é o sim, sim. designer que escolhe o fornecedor, é o time de compras, então Exato. depende muito, mas você já tem ali uma abertura para falar, olha, achei esse material interessante e tal, é desse fornecedor, vamos entrar em contato, vale a pena, não vale a pena, podemos testar essa amostra ali, funciona, não funciona? Porque é isso, às vezes você está discutindo muito internamente, mas Uhum. a melhor pessoa para saber sobre o processo é quem faz o É quem faz processo. o processo. O melhor para saber como que é o material é quem faz o material. Então, Sim. são essas pessoas que vão te dar todas as informações. E aí, é claro, né? Vai depender se você está vinculado a um projeto ou não está vinculado a um projeto. Aí vem custo, aí vem tempo de desenvolvimento, aí vem especificação técnica, o tempo que o laboratório vai precisar para poder testar e validar. Então, assim, eu brinco que a menor parte, não a menos importante, a Sim, sim. menor parte é a estética.
Porque Sim, tem tanta coisa que pode dar errado, tem tanta coisa por trás daquela amostrinha bonitinha, sabe? sim, A gente não sabe o que vai ser no final. sim, Então é sim. um trabalho bem mais técnico do que parece. Tem uma coisa legal nessa história de materiais, processos, né? Que a gente tem um encantamento, principalmente quando entra na faculdade. Né? Eu lembro que na minha geração era o Tecnogel. O Tecnogel era, pô, tá bombando, assim, puta merda. E aí tem uma coisa que é curiosa quando você vai trabalhar na questão do mercado, e até para te perguntar, né, em relação a material, quantas vezes você já percebeu, ou quantas vezes você percebeu que o material que você desprezava, ou alguma coisa que você não estava percebendo que podia ser algo super inovador, pelo jeito que você trabalhou, pela forma que você entendeu ele, pelo jeito que você trabalha até o processo de injeção, ou os processos fabris, você consegue mudar ele, você consegue... Porque às vezes tem um material e fala, isso aí é PP, pelo amor de Deus, PS, desencana, e de repente você descobre um mundo. Quantas vezes isso aconteceu ou anda acontecendo? Você quer saber nessa semana? Porque, Boa. olha, assim, é muito engraçado isso, né? Um ponto que eu gosto sempre de comentar, e comento no meu trabalho, é o quanto que mudar de empresa e mudar de área me permitiu aprofundar os meus conhecimentos, né? Uhum, Eu acho que cada empresa que eu fui, nossa, eu aprendi muito determinada área e cresci muito. E o automotivo me ensinou a trabalhar, que foi minha primeira área, fui uhum, aprofundando. Só que é muito diferente quando você entra, por exemplo, automotiva por si só, cada empresa, cada montadora tem o seu estilo. Então, tem uhum, empresa, por exemplo, que você é responsável pelo projeto, que era eu na tá. Fiat, na época com a Toro. Tem Uhum, empresa, por exemplo, que você é responsável por uma parte do produto, então tem CMF, né, Color Trim, especialista em banco, Color Trim, especialista em adesivo. Então são estratégias diferentes e tamanhos de times diferentes, né? perfeito. E quando você tem times muito pequenos, é um salve-se quem puder, você acaba fazendo muita coisa, né? E Sim. grande parte dos times de CMF, todos que eu trabalhei até hoje, foram times muito pequenos. Você acaba fazendo muita coisa, mas é uma super oportunidade de aprendizagem. Então, assim, é, hoje, no trabalho que eu faço, eu vou muito mais a fundo nas questões mais técnicas do que eu ia antes. Perfeito. Porque antes eu tinha um time, por exemplo, eu determinava um material, um acabamento, alguma coisa assim. Não que eu não acompanhasse, eu Sim, sim. acompanhava até o fim, mas eu precisava ir menos na profundidade. Então eu poderia falar que eu quero essa xícara aqui preto brilhante. Perfeito. Ok, né? Se vai ser qual tipo de cerâmica, temperatura de queima da cerâmica, e, enfim, todos os detalhes, né? Uma peça preto brilhante, ela é injetada, qual que é o melhor material para se injetar para ter um brilho maior? Isso a gente parava steps antes, porque a Aham. gente tinha muitas outras coisas para fazer e muitos outros materiais para trabalhar. Hoje a gente vai assim, é como se fosse um iceberg, né? A gente Aham. entrega a pontinha, mas todo o processo que a gente faz para chegar nessa pontinha é muito grande. Então, eu tenho que estar com o engenheiro, que nem você falou, por exemplo, vamos injetar uma peça. Hoje em dia, existe uma tendência, e até já puxo o gancho que você comentou, né? A gente fala muito de sustentabilidade. Sustentabilidade hoje não é uma tendência, ela está Não, acontecendo. ela é Ela parte. está aí, É parte do processo, né? ou você faz, Ou né, você ou então você faz. vai ser cobrado por isso, de alguma forma. Aham. Então, a sustentabilidade hoje, para o CMF, ela trouxe impactos muito grandes. Porque antigamente a gente falava de cromar as peças. Até hoje a gente tem peças Sim, cromadas, sim, sim. espelhadas. Só Só que que ela aí é só você uma vai vendo a agressão, cara. evolução. É. Cara, a água que você usa no processo de banho, ela não pode ser devolvida para a natureza. Imediatamente ela precisa ser tratada e ainda assim ela tem metais pesados que podem ser nocivos. E aí você começa a olhar o processo, o A grey quão wash, né? No danoso. final das contas, fica virando a grey water, né? Não tem como ser green, né? No final das contas, green water. Cara, não tem como. E aí, assim, é um processo que. E aí tem a evolução, né? Aí, como que as empresas fazem? Cara, as pessoas querem cromado. Como é que a gente vai fazer um cromado mais sustentável? Aí a gente vai para uma pintura que simula um cromado. Aí você vai, putz, cara, mas olha, a pintura é bacana, ela oferece uma quantidade gigantesca de efeitos, de cores, de iluminantes. Beleza, incrível.
Uhum. E por isso é mais caro, é um pós-processo, por isso é menos sustentável. Então, aí você vai chegando e as empresas estão caminhando também, eu acho isso muito legal, elas estão sendo meio que obrigadas a se inovarem e a nos mostrarem soluções para que a gente tenha o cromado, sem ter que Sim, passar pelo processo do cromagem, sim, sim. né? Então, eu vejo que tem muita essa evolução e a gente tem que ser muito responsável também, sabe? Tanto no momento que a gente seleciona o produto que a gente vai fazer, né? Até eu tive um curso com o Caetano da Ao Cubo Design sobre Uhum, DFM. uhum. E foi um curso incrível, assim, e me fez parar para pensar no número de peças que a gente usa para poder desenvolver um produto, né? E aí o quanto que isso está impactando o processo de uma forma geral, Perfeito. né? Então, se eu for parar para pensar, beleza, você colocou um produto no mercado para vender, mas a grande responsabilidade de como ele vai ser daqui para frente é do designer, é do Sim, CMF, é de quem desenha, é sim, de quem produz. sim, Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo, sim, nem chamo mais de tendência, para mim, sim, tendência é quase, né, mil outras coisas, mas sim, a sim. sustentabilidade, É ela é obrigação quase que um já, requisito. é pré-requisito, é. Sim, É aí que eu tenho um pouco da briga quando tem essa história de tipo, a questão de sustentabilidade, né? Eu costumo brincar com os alunos quando eu falo assim, galera, vamos falar sobre sustentabilidade? Vamos, então legal. Qual que é o produto, qual que são, me falam produtos biodegradáveis. Aí eles começam, né? Madeira, tal, brinca com ele, fala, o que mais? Eu, "Não." É, tal, esses 10 são biodegradáveis, o resto não é? Não. Sabia que o Césio é biodegradável? Como assim? Eu falei, o metal também é biodegradável. O plástico também é biodegradável. Tudo é biodegradável. Eu começo com essa pauta, né? Pô, mas e aí? Eu falei, então, a questão não é biodegradável. A questão é o ciclo de uso em relação à descartabilidade, o que vai acontecer depois dessa descartabilidade, e o quanto você pode retornar a entropia que você retirou. Né? Então, começa com essa discussão. Porque eu comento que, por exemplo, empresas como a Electrolux, como a Tilibra, quando várias empresas muito grandes, elas têm do governo, né? Assim, não só incentivos, mas regras muito rígidas para se você retira, você tem que devolver. Se você retira a água e transforma ela em gray, você tem que devolver depois ela green de novo. Você tem que fazer o tratamento. Então, eu costumo brincar que, assim, na verdade, não é nem brincar, é mostrar que, na verdade, às vezes um catador de lixo que pegou um papel lá no coisa, fez o reciclado, e você fica falando, isso que é sustentabilidade. Cara, o cara, ele não, ele tá mal amparado, ele às vezes vai triturar esse papel no motor a diesel, que vai poluir pra caramba, onde vai essa poluição. Ele vai ter que fazer a lavagem desse papel, porque infelizmente o mercado consumidor exige, igual você falou, Cromar, exige que tenha que ser branco, então ele vai fazer a lavagem que ele tem, que são produtos químicos, que ele vai jogar onde? No lençol freático, e empresas como Tilibra, por exemplo, dando o exemplo do papel, que é a coisa que mais impacta, né? Quando vai ter a grande discussão, né? A Tilibra, ela tem uma maneira sustentável que ela é obrigada a fazer, ela tem que fazer todo o retorno, tudo que ela produz, até porque numa indústria não se perde 1 centímetro cúbico de nada, então sobrou a casca, vai usar para aquecer o forno que vai fazer tal coisa com tal coisa. Então, eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado, porque a sustentabilidade está falando não só da materialidade das coisas, mas a questão da responsabilidade de como vai ser o ciclo disso, né? sim. Como vai se encaixar Cara, essa história? eu tenho um case super legal, assim, que eu me orgulho muito de contar. Eu pude fazer parte pelo tempo que eu estava na Fiat, Uhum, que chama Cooper Árvore, Árvore da Vida. A Fiat, ela tem, né, ali em Betim, Minas uhum, Gerais, ela está numa comunidade e essa comunidade criou uma cooperativa chamada Cooper Árvore com um projeto chamado Árvore da Vida. E nada mais é do que desenvolvimento de mulheres daquela região para trabalharem, gerar renda, né, gerar mão de obra especializada, e a Fiat, a gente recebe muitos materiais, né? Então, a gente está desenvolvendo um projeto novo, a gente tem que receber amostras dos fornecedores que vão, algumas amostras a gente monta banco, algumas amostras vão para serem testadas em laboratório, e aquilo vai gerando um volume grande. Então, o que a Fiat faz? A Fiat cede esses materiais, são cintos de segurança, são
tecidos anti-chama, porque já estão, na maioria das vezes, já estão naquelas regras de segurança que os automóveis exigem, né? E aí elas pegam esse material e transformam isso em vários outros produtos. Então, você dá uma segunda vida, né, para itens que seriam descartados. Perfeito. Então, você gera renda, você melhora o índice de segurança, a qualidade de vida, a prosperidade daquela comunidade, e você está devolvendo para o mercado materiais que seriam descartados, e materiais esses que vão durar muito tempo, porque esse tipo de material da indústria automotiva é feita para durar muito tempo. Então, eu acho que é um case fantástico, sim, até se você quiser depois a gente pode colocar o link para o pessoal ver. Sim, não, o link vai estar embaixo na participar. descrição, galera. Como é que é o nome do projeto? Projeto Árvore da Vida? Árvore da Vida, isso Legal. mesmo. Yggdrasil. Cara, e é muito bacana, assim, eu acho que é um tipo de, é uma forma. E a mesma coisa que você falou, né? Sustentabilidade hoje, para mim, tá quase que falar que nem falar de Preciso religião, beber falar água. de futebol e falar de sustentabilidade estão no mesmo nível, porque é tão mais profundo do que isso que a gente está falando, né? Muito então, mais. E eu acho bom que esse assunto esteja cada vez mais sendo discutido, não só para os CMFs, mas para os designers, para os engenheiros, para todo mundo que é responsável por colocar produtos no mercado, né? Sim, com certeza. Você viu na Olimpíada, né, o que eles fizeram. As medalhas foram todas feitas com restos, né, de circuitos eletrônicos, né, foram retirados, e os tablados são plásticos reaproveitados, né, plástico reinjetado, reaproveitado. Inclusive tem um negócio muito curioso que já de um tempo para cá, tipo, sei lá, 6 meses para cá, eu já estou ouvindo que parece que já faz mais tempo isso, mas agora já está caindo, né, no mercado mesmo, que aquela história do virgem ou não virgem para produto alimentício também já está sendo derrubado, né? Que já está conseguindo fazer a reciclagem e chegar no nível ao qual eu posso colocar produtos alimentícios dentro desses materiais reciclados, porque eles não são contaminados, né? Então, isso é uma evolução. A Lego, que é uma das maiores produtoras de brinquedo, tá, o ABS e tal, que eles usam, eles colocaram a responsabilidade de 2030 terem todos os materiais com o ciclo sustentável deles, com os bioplásticos, biopolímeros, né? Então, acho que Eles isso fizeram, né? Acho que uns produtos assim com plástico já biodegradável, né? Uma coisa Sim, eles nesse já estão. sentido. Eles estão querendo que a linha todas em 2030 esteja assim, toda a linha deles. Toda a linha. Então, assim, é uma coisa que também eu brigo, né? Eu adoro polímeros, né? Adoro plástico. Eu sempre falo isso. E acho um absurdo quando assim, se joga, quando faz um monte de coisa em cima disso. Mas tem que entender que você tem o bioplástico, que você tem pesquisas, tem várias empresas que estão pesquisando muito a fundo, elas são cobradas o tempo todo para essa pesquisa e responsabilidade social. Então, é muito fácil, né, falar que só produtos naturais são são produtos ecologicamente corretos. Sob que ponto de vista, né? A gente está tendo aí um agravamento péssimo da questão do desmatamento, né? Então também tem essa questão de ciclo, né? E até eu ia te falar um negócio, eu ia te perguntar uma coisa, que são esses materiais mais tanto contemporâneos quanto materiais mais inusitados, né? Que a gente está tendo aí, por exemplo, banco de Mercedes sendo forrado com fibra de coco, toda essa pesquisa, você tem couros, né? Eu nunca tinha ouvido falar na proposta vegana, até 3 anos atrás, a proposta vegana para roupas, né? Tingimento, tal. Isso aí também faz parte de todo esse core e toda essa história, né? E como alinhar isso com a expectativa da porra do cliente? Aí, se a gente for falar de couro, a gente é outro podcast também, mas de uma forma super resumida, o que é couro é a pele do animal. Ponto. Isso é couro. Tudo que não foi isso não é couro. Né? Isso não sou eu, Priscila, que estou falando. Sim, a Existe a Associação, característica do material, é isso aí. isso, a Associação Brasileira da Indústria de Cortumes, agora eu não sei a sigla direitinho, mas essa é o porquê. Aí entra couro vegano. Eu vi até de uma estilista super famosa recentemente, agora, nossa, me fugiu o nome, mas ela falou, nossa, o couro que não agride meio ambiente. Aí você vai olhar, é PU, poliuretano, Não é couro. não é couro. E assim, existem várias discussões sobre isso, eu não vou entrar no mérito do defendo ou não defendo, Sim. mas eu acho que qualquer tipo de material, ele precisa ser, beleza, você vai vender isso com uma pegada, né, para falar que ele é sustentável, para falar que ele agride menos o meio ambiente, então vamos a fundo ali, né, vamos atrás
toda a história do Da produto. cadeia, né? Da cadeia. Ah. E tem uma empresa que eu conheci, chama Matéria Brasil, é uma empresa do Rio de Janeiro, e eles são, não, confesso que eu não sei se ainda é dessa forma, tá? Tem um Tá tempo bom. que eu falei com eles, Uhum. mas eles são a ponte, assim, então eles são uma espécie de uma consultoria de materiais. Eles têm uma materialteca digital, então você consegue ver quais são os materiais que as empresas divulgam lá e tudo mais. E aí, só que para você oferecer o teu material, você tem que responder para um monte de questões sobre reutilização de água, serviço escravo, várias coisas A que pegada ninguém olha. social, a pegada ecológica, a pegada de água, a É, pegada de carbono, tudo isso, né? sim, porque não adianta você falar assim, mas o meu produto hoje, ele não, ele é sustentável, mas como é que foi para produzir ele? Como é que Exato, foi a matéria-prima? exato, Né? exato. Então, é uma discussão super grande, Sim, mas eu acho que a gente, como designer, tem a obrigação de ser curioso, de pesquisar, porque assim a gente pode morrer pela boca muito fácil, sabe? sim. Então, isso é super importante. E, além disso, eu acho que a gente tem que também ter eu sou mineira, né? Sou de Minas Gerais e falam que mineiro é desconfiado. Eu sou vezes dois, porque eu sou designer. Então, nossa, olha que material. Putz, é mesmo? Vamos ver, me conta. Quem que é o fornecedor? De onde que vem? Putz, mas vem marítimo? Vem naval? É claro que a gente não pode também, né? Não somos utópicos de falar que a gente consegue fazer tudo em casa, de que tudo tem Sim, que ser natural. sim. Não, o mercado não é assim, o mundo não é assim, e dificilmente eu acredito que seja. Mas aquilo que a gente puder fazer para melhorar o impacto disso no nosso produto é nossa Sim, responsabilidade. sim, eu acho que de pouco. Aí é que a gente vai começar a desenvolver tecnologias para que se torne algo que se torne padrão, né? Não adianta, é assim que funciona, né? Senão você Sim. vive numa utopia, né? Mas o pouco que você já pode, quando você exige de uma empresa, tá? Qual que é o seu capital humano que você está produzindo isso daí? Assim, eu lembro que teve um projeto que a gente envolveu, uma coisa super besta, mas teve um projeto que a gente está fazendo o primeiro perfume lá que a gente fez na história, na história do nosso escritório, para uma empresa grande que era Luiza Brunet, teve um momento que a gente estava decidindo uma tampografia. E aí, nessa tampografia, tinha dois elementos, né? Um deles é que a gente percebeu que se a gente fizesse de um certo modo a tampografia, com o brilho lá que a gente queria, a gente usa um resíduo químico, que era muito mais prejudicial e precisava passar por dois processos. Falou, não, então vamos tampar, vamos fazer uma coisa mais neutra, que passa por um processo e nada químico. Nada químico agressivo para a pessoa que ia colocar. Porque também é o contrário do que muita gente pensa dentro da indústria, que aí eu acho que está o grande ponto, é que não conheci nenhuma indústria até hoje que não tem um ser humano que não está fazendo alguma parte do processo. Que ele não vai pegar no final da obra, dar pelo menos uma checada, dar uma raspada no produto, dar um acabamento. Sempre tem uma mão humana ali e sempre tem essa característica. Então, isso também é importante de verificar na questão da produção, né? Na questão do ecológico, né? O ecológico, afinal, está falando sobre ecossistema e não sobre Sim. florzinhas e bichinhos, né? Só. Sim, e cara, dá para fazer isso, né? Se for parar para Sim, pensar assim, é claro que nesse caso você comentou que queria uma coisa metálica, mas putz, será que a inserção de alguma informação que você quer dar, ao invés de ser um pós-processo, se você vai ter um molde só para fazer determinada coisa, coloca isso no molde, você vai ter uma exato, diferenciação, você vai ter um relevo, exato, você não vai ter um pós-processo, não vai exato. aumentar teu custo. Claro, né? Eu estou falando de investimento de ferramental versus o custo Sim, sim, desenvolvido, mas é sim, uma possibilidade. sim. É uma coisa que eu sempre falo, eu comento bastante que é, eu brinco com os meus clientes e falo, cara, quanto mais peças você coloca no seu projeto, mais complexo ele se torna. Quanto mais complexo ele se torna, eu falo, quanto maior o número de emendas, maior o número de merda que pode dar no seu projeto, que né, o não encaixa, né? Mas e eu falo outra coisa, também tem uma inteligência que às vezes as pessoas não percebem no desenho de projeto, que tem a ver com isso aí que você faz, o que eu faço, tal, de produto aí, né? De produto físico, né? Agora tem que falar, produto É. físico, que é você tentar reduzir processos de produção. Falar, cara, e se eu juntar isso, faço uma peça só, num processo só e reduzo a quantidade de molde que vai ser feito, de processos, de coisas. Então, quando você começa a integrar, e assim, de você integrar, puta, eu consigo colocar esse sistema aqui, mas para colocar, eu preciso desenvolver esse sistema. A gente tá fazendo uma linha agora para brinquedo de criança, para linha Barbie e tal, que a gente foi
Barbie não, né? Vai servir para várias, que é da Pup. E a gente está desenvolvendo isso, e daí teve uns produtos que estavam à venda, sempre olha os produtos e fala, olha, eu acho que dá para a gente otimizar essa produção. Eu vi que esse produto que vocês têm tem 7 peças, vamos otimizar, tentar reduzir para 3, sabe? Isso também é pensar na cadeia, sabe? Eu acho que esses impactos é que a gente consegue ter nessa questão. Agora, dentro disso, como alinhar as expectativas do público que é ignorante, assim, no sentido, ainda está discutindo a ecologia do ponto de vista se o papel é reciclado ou não, quando eu sei que a indústria, todo mundo já está discutindo outro nível, que é a produção tal, e como é que você alinha as expectativas? Então, se esse produto que você comentou, ele vai ser feito em 7 peças, ou ele vai ser feito em 3 peças, isso vai impactar na percepção do consumidor? Na verdade, vai até melhorar. Porque se isso não for impactar, tem coisa que é muito mais da estratégia do negócio do que da percepção dele. Sim. Diferente, por exemplo, se eu falar, não, eu não vou ter um produto com uma cor, porque o preto é mais barato, o Master preto que injeta toneladas por ano, né? Então, Uhum, o mais barato vai ser só preto e meu consumidor quer outra cor, é uhum, diferente. Então, uhum. assim, o otimizar, eu acho que vai muito de você conhecer o impacto que essa otimização vai ter para o teu cliente. Se é um Tá. impacto que não vai ter e vai melhorar, vai beneficiar a cadeia em custo, em processo, em tempo de montagem, porque querendo ou não, se não for automatizado, sempre tem o custo que a gente chama do custo do material e o custo do humano, que é o Uhum, cara lá perdendo X segundos por cada produto para encaixar tantas peças, né? exato. Se essa otimização sendo feita não chegar nos olhos do teu consumidor como algo negativo, cara, perfeito. Uhum, Né? O que a gente é isso também, né? A gente tem que saber de onde tirar. Olha, uhum, daqui eu posso abrir perfeito. mão. Eu posso abrir mão, Uhum. por exemplo, de não utilizar a pintura, de não utilizar a cromagem, mas eu preciso ter alguma coisa que me atenda no que não sou eu, Priscila, designer, que quer, é o Sim, meu sim, consumidor que quer. isso, que Porque é se ele o não tiver da nossa potencial. marca, a outra marca tem. E aí Sim, a gente vai perder share de mercado. Então, perfeito. eu acho que é muito nosso papel também Uhum. saber onde a gente pode abrir mão, onde a gente não pode abrir mão, e muito também papel de entender o consumidor, porque às Sim, vezes, cara, o cara quer isso, o cara quer simplificar. Na hora que a mulher for lavar, o homem for lavar o produto lá, se for um produto, né, um alimento, por exemplo, um liquidificador, qualquer coisa, uma batedeira, quantas peças que ele vai ter que ficar desmontando para lavar peça a peça, aham, e uma pode sumir, outra pode cair atrás do aham, fogão, então, sabe? Para ele vai ser ótimo se ele puder ter tudo numa só, que seja fácil de limpar, que seja para você ficar muito mais barato. Então, sim. assim, é muito conhecer esses processos também, né? E é interessante isso que você colocou, porque daí eu falo que é o grande diferencial da nossa profissão, né? A gente costuma olhar o usuário como centro dessas ações, né? E eu acho que essa visão é uma visão do profissional do design. Tô falando que as pessoas acabam pensando, mas assim, acaba sendo como uma última etapa. Ah, mas o que a pesquisa falou? Não, a gente tem que estar na frente disso. A gente tem que entender o que ele quer, o que ele deseja, o que almeja. Né? Eu acho que isso é da própria profissão do design em si. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, que é uma curiosidade totalmente minha, né? Eu lembro quando eu fiz faculdade, meu sonho era trabalhar, na época a Sony era o que a Apple é hoje. Eu tô falando assim, final dos anos 90, eu era, caralho, Sony, eu passava mal, e eu queria trabalhar depois eu descobri da linha marrom, era ali, eu sempre quis fazer eletroeletrônico. E o mais engraçado é que eu fiz, sei lá, 4 na minha vida, e vou te dizer que foi engraçado, eu sempre brinco que foi decepcionante, né? Não porque foi ruim, é porque eu falava, pô, cara, eu achei que era mais divertido, sabe? Você espera Expectativa versus realidade, né? expectativa versus realidade. Não que não seja legal, eu fiz o celular, fiz tal coisa, mas tô falando sobre, talvez, eu já me questionei que talvez porque eu sempre gostei muito, eu já ficava estudando, desmontar coisa comigo era a coisa mais balela, eu faço isso para tudo. Eu desmonto, entendo o processo de produção e retorno. Então, beleza, mas Eu era também engraçado. retorno, só que ou falta peça ou sobra peça, é um Então, eu tô problema. conseguindo não faltar peça, cara. Ah, Pela muito bom. primeira vez. Tanto que o desafio no vídeo, ninguém sabe que isso é tão desafiante, a não ser quem é designer ou quem desmonta. Que o desafio nos vídeos que eu tava fazendo é assim, vou desmontar, mas vou montar de volta e vai funcionar. E a ideia de montar de volta é não vai sobrar nada. Eu tô É. conseguindo, já fui e voltei 2 vezes.
Muito bom. E uma outra coisa também nesses vídeos que é curioso é que eu desmonto sem saber o que é, né? Então eu pego, desmonto, nunca desmontei um produto, a maioria ali eu nunca tinha desmontado, um ou outro mouse, que é um princípio que eu uso bastante. Mas tem uma coisa, a gente foi indo para esse lado, tem uma coisa curiosa. Eu sempre fui um puta paga-pau de duas marcas, a Electrolux e a Philips. Porque eu lembro que na época da minha faculdade tinha um vídeo de 89 que a Philips falava sobre tendências do futuro, tinha até uma roupa que tinha uns wearables, cara, que era muito louco. Se você procurar, são uns toca-fita gigantesco dentro do coisa, mas era como se você levasse tudo nos wearables. E a Electrolux sempre veio assim, rasgando com concurso, com coisas assim de tipo, vamos chutar o pau da barraca. Quero tendência. Beleza. É assim mesmo, né? Tipo, a Electrolux tem essa postura de, tipo, vamos tentar inovar, trazendo coisas e depois vai colocando. Eu não é puxação de saco. É uma coisa que eu olhar e falar, meu, muito louco isso, cara. Porque sempre vinha, eu lembro que a coisa que fez sucesso uma época, isso já faz tempo, você vê. Era um conceito de uma geladeira, que era uma geladeira que a gente tinha porta. Foi uma geladeira verde, que você enfia a mão e tira as coisas, né? E era um projeto conceitual, isso foi um negócio que bombou. E era um projeto conceito que eu acho que foi de um concurso e foi, assim, chancelado pela Electrolux, né? Nesse sentido de falar, puta, nós acreditamos. O que eu não consigo te dar muitas informações sobre a Philips nesse sentido, né? Não, tranquilo, tô falando sobre essas mas duas. sobre a Electrolux eu posso falar que eu conheço um Sim? pouquinho nesses 2 anos que eu tô lá. Uma coisa que é super legal, antes de responder essa sua pergunta, eu só queria retornar, porque eu acho super curioso. A gente estava falando sobre percepção do usuário e sobre processo e tal. É uma recomendação que eu dou, assim, parece meio contravenção, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, é quando você vai em locais para observar as pessoas falando sobre o produto. Sim. Eu vou no mercado, meu noivo já não vai mais comigo porque ele não quer ser taxado de louco. Eu fico ali ouvindo a galera que está olhando uma geladeira, a galera que está passando a mão ali, abre o liquidificador, fecha, Adoro encaixa. fazer isso. Chama No sombra, tem salão até do, que ele chama sombra. no salão do automóvel, eu gostava muito de fazer isso, Pode porque ser. os carros que eu fazia que iam para lá, era aquele burburinho, e eu ficava, nossa, mas o que a pessoa está falando ali daquele carro? Gostou, não gostou? E isso não vai ser uma pesquisa, uma empresa que vai contratar X pessoas, clientes para Sim, poder te falar. Isso está acontecendo ali e você sim. está ali, né? É aquilo que vai decidir se o cara vai levar ou não vai levar o produto, se ele achou ruim, se ele achou bom, por que que ele achou. Então, eu gosto muito de estar nesses lugares e é uma coisa que eu recomendo não só para CMF, sabe? Para os designers, Sim. estejam nos lugares onde os seus produtos estão e escute, sabe? Fica ali, assim, mexendo como quem não quer nada. Isso é Exatamente. muito rico, isso traz muita riqueza. E aí, respondendo agora a tua pergunta, a Electrolux ela é uma empresa que, como fator principal, ela tem os 7 princípios de design. Uhum, E o que é bacana é que, assim, eu trabalhei já na Peugeot Citroën, que é francesa, uhum, na Fiat, italiana, e agora eu estou na Electrolux, que é sueca, né, uhum. escandinava. Sim. E, cara, é muito rico você ver essas essências de cada tipo de design, de cada leitura, e poder aplicar isso no projeto. Então, uma coisa que eu acho super rica, a Electrolux, ela tem essa questão do material pelo material, da excelência da execução, da busca pela melhoria focada no usuário. Uhum. Então, tudo é focado no usuário, que é o user-centric, né? Então, isso é Human uma User Center. filosofia UX, é isso aí. do HCD da IDEO, né? Uhum, uhum. Então, é muito isso, e eu acho que, sim, é claro que, como qualquer outra indústria, seja automotiva, tem milhares de restrições de custo, de tempo de desenvolvimento, de aceitação de público também. Uhum. Então, que às vezes não permite que a gente faça, desenvolva e lance para o mercado projetos que a gente lançaria. Uhum. E aí entra aí a importância do concurso. Esse concurso que você comentou da geladeira, ele era um concurso que eu não sei se era Electrolux Lab, Design Lab, uma coisa Era uma coisa assim. assim, era para tendências mesmo. Era para estudantes, para pessoas fora da empresa desenvolverem ali produtos para o futuro. Uhum. E eu achei super bacana, porque
olha o quanto que a academia te traz insights naquela época, né? Estudantes que estão pesquisando outras coisas e dentro de outros mercados trazem insights, pessoas de outras indústrias que nunca desenvolveram uma geladeira e não sabem como Uhum. é uma geladeira, trazem para, né? Então, eu acho que esse tipo de concurso, ele alimenta muito, né? Alimentou muito essas coisas. Sim, E eu vejo que tem muita questão cultural também, independente, de novo, né, de qualquer perfeito, marca. Se perfeito. você chega, por exemplo, em países que são países mais frios, países nórdicos, Uhum. existe uma incidência, e aí eu estou falando da minha época de 3 anos atrás, que eu Tranquilo. saí do automotivo, não sei se ainda é assim, Uhum. mas existia muito uma maior aceitação de produtos mais coloridos, de carros coloridos, Uhum. de carros que, porque eram cidades mais cinzas, eram cidades mais frias. Quando você entra, por exemplo, num mercado como o nosso, onde ainda existe muito a questão do, mas eu vou comprar esse carro porque quando eu for vender, não vai desvalorizar tanto. Eu vou Perfeito, comprar o carro preto porque quando eu perfeito. vender, então assim, é muito difícil você, de novo, né, tomar as decisões de inovação. Beleza, a inovação está rolando, você está olhando para Salão de Milão, Salão do Sim, Automóvel de sim. Genebra, você está olhando para tanta coisa, mas, cara, beleza, pega tudo isso, CES, por exemplo, que agora virou, né, o novo Salão do Automóvel, que todo É mundo verdade. quer divulgar lá. É verdade. Cara, beleza, pega tudo isso, mas não faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Sim, Entende qual sim, que é, né? Qual que é o sim, teu consumidor? Ele está pronto para isso? Porque às vezes sim. é isso, né? Ele não tá, Às vezes né? você tá, Ah, você tá buscando, e aí são projetos tão longos, né? Você comentou da Electrolux, que são eletrodomésticos, tem os automotivos também. São projetos tão longos que, beleza, a gente pode colocar um quê ali, você pode criar um carro conceitual, você pode uhum, criar um produto mais nichado, mas leva tempo, sabe? Leva sim. tempo. É, e esse negócio o que a gente chama, né, de tropicalização, quando traz alguma coisa para cá, né? Pelo menos em produto a gente fez. Uma vez a gente fazendo design para MAB, teve um negócio muito curioso, né? Está desenvolvendo uma nova linha de refrigeradores lá em 2011, 2012. O Marcos Batista trabalhou na MAB, depois o Leonardo Romeu, que é nosso correspondente lá na Espanha, né? E ele estava lá na gerência na época e a gente estava fazendo essa coisa. Então fui eu, o Marcos, a gente acabou. O Marcos acabou montando o time, eu estava nesse time para gerenciar, e a gente estava fazendo projeto conceito para eles. Teve um momento em que a gente chegou num produto que é bem curioso isso que você falou. A gente estava vendo um produto lá e daí a gente descobriu no Japão mesmo, no Japão, e depois foi na Liberdade achar um tapetinho que era de polímero, um polímero, e esse tapetinho de polímero, ele tinha uma característica, aquele polímero tinha uma característica que, se você colocar tudo, você colocava, ele é vendido no Japão, tal, então você colocava ele no negócio de fruta da geladeira, e quando você colocava o produto em cima, ele fazia com que desse menos incidência de bactérias, então demorava mais para o produto estragar. Então, esse polímero tinha essa capacidade de não deixar proliferar. Então, o produto durava muito mais dentro da geladeira, dentro daquela bandeja de geladeira. Cara, a gente pesquisou, descobriu polímero, nada tipo super, ultra, mega blaster. Era um aditivo que se colocava no polímero e tal. Falou, cara, legal. Vamos pensar isso. Imagina se a gente faz isso numa gaveta e não no produto. E daí a gente pegou isso daí e imaginou dentro da gaveta, além de outras coisas. Falou, tá bom, agora vamos tirar a prova dos 9, né? Que é o seguinte, vamos agora começar a fazer uma pesquisa, desse jeito que você fez, que é a sombra, a qualitativa, e perguntar para as pessoas, e começar a conversar, trocar uma ideia, aí falando algumas coisas, e tentar entender um pouco o que acontecia. Aí a gente chegou num negócio que foi muito curioso. A cultura japonesa, quando o cara fala, olha, esse tapetinho você coloca na sua geladeira e vai funcionar, o japonês vai lá, culturalmente, o japonês vai lá, coloca no coisa e não discute. No Brasil, a gente descobriu o seguinte, que a gente precisou criar conceitualmente um botão falso para avisar que aquela bandeja estava funcionando. Tinha uma coisa que a gente percebeu em eletrodomésticos, como o Marcos trouxe bastante isso, que ele estudou, ele fez bastante tempo, principalmente linha molhada, né? Então, ele fala assim, cara, era muito louco, porque máquina de lavar, top load, ela não é a melhor lavagem, ela arregaça a tua roupa. Só que no Brasil, a front load não entrava, porque o brasileiro tem a mania de querer ver para crer. Então, assim, não, quantidade de sabão que tá pedindo não serve. Aí botava o pauzinho bem no sistema, abre e joga o sabão.
Então a gente começou a perceber coisas assim, da percepção, tipo, não acredito, não funciona. Falou, então vai ter. Aí a gente fez uma segunda pesquisa assim, então vai ter uma. A gente fez uma pesquisa simples. Tem esse produto, você confia nele? Não. E se eu te falar que existe? Ah, não sei, eu não acredito, não. Japonês? Ah, até pode ser, mas não sei. A gente levou o produto, foi fazer. Aí a gente fez a segunda pesquisa, com uma tendência que era assim: se a gente colocar um botão, vamos ver. Então, esse daqui, daí você aperta o botão, e daí a gente fez um negócio que seria girando, assim, né? Umas luzinhas girando só. E daí começa a funcionar o negócio de descontaminação. Puta, que legal. Aí tinha a resposta do tipo, nossa, na hora que apertar, eu consigo fazer isso aqui descontaminar? Consegue. Aí a gente começou a perceber isso. Se o cara não tem o controle, ou se ele não acionou, ou se ele não deu o comando, no Brasil, cultura brasileira, ele não conseguia acreditar que aquilo poderia funcionar. Então tinha muito essa questão, que foi uma coisa muito curiosa na questão de tropicalização. Teve uma outra pesquisa que a gente fez. Talvez a questão do feedback também, sabe? Eu acho que a gente tem muita Exato. necessidade de ter o feedback Exato. daquilo. Tá funcionando, não tá funcionando? Exato. Né? Sim. Mas, foi uma coisa curiosa, mas a gente percebeu que era muito do Brasil, né? Quando ele falou que essa máquina top load era um problema, né? Tem até sim. Tem uma coisa que era curiosa, que era... Como é que fala? Era a venda de refrigeradores com fazedor de gelo. Ice Machine. Que era muito curioso. Eu falava, é engraçado. As geladeiras de Ice Machine, elas são muito boas, com Ice Machine, elas são muito boas para vender. Mas elas são os maiores índices de reclamação depois. Porque a pessoa compra, fala, não, Ice Machine, beleza, mas aí qual que é a reclamação? Não tem espaço no meu freezer. Claro que não tem, você tem uma máquina de gelo que você tomou a decisão de usar, entendeu? Na porta também, Na né? porta, isso. Tira espaço da Tira porta. espaço, daí a pessoa compra por impulso, porque tem essa tecnologia, mas depois fala, puta, mas falta espaço na minha geladeira, né? São parâmetros bem complexos, né, de mexer. E aí, até isso, a gente tem que entender também o quanto que o CMF é importante para sinalizar as coisas, né? Perfeito. Seja, só queria pegar o gancho do que você comentou, e eu falei da questão do feedback. A gente lançou atualmente a nossa lava-louça, que foi o primeiro projeto que eu fiz logo que entrei na Electrolux, e como o CMF é importante para poder fazer a identificação, né? A gente sabe que algumas pessoas... Primeiro, o lava-louça não é um produto tão vendido e comercializado, né? Ainda é um produto nichado que, acredito eu, por conta da pandemia, as pessoas descobriram que é péssimo ficar lavando louça e aí compraram, né? Adquiriram lava-louça, mas, enfim, ainda assim é um produto pouco consumido em relação aos demais. Fogão, refrigerador, enfim. E aí a gente percebeu que existia muita reclamação de lava-louças no geral, né? Não só a nossa marca, mas de forma geral, que a pessoa colocava a panela na lava-louça e aí acabava todo o processo e a panela estava suja, por exemplo, né? E aí a gente começou a identificar, cara, as pessoas não sabem onde elas colocam as coisas que elas colocam, né? Então, ela coloca a panela no local que impede a abertura da passagem, né, do sabão, não vai lavar, né? O sabão não vai sair, nada vai ser lavado. E aí, como que a gente pode fazer essas identificações para que a pessoa saiba, né, onde colocar cada coisa e quais são os pontos de ação? Então, a gente criou tagzinhas azuis, né, com azul da Electrolux. Olha, aqui você coloca prato, aqui você coloca panela, aqui você coloca taças e aqui você coloca talheres. E um outro fator também é a questão do filtro, né? Então, assim, o filtro ele precisa ser trocado, é como se fosse o ralinho da pia ali, né? Você precisa fazer a manutenção. E tinha reclamação, nossa, mas fica com muito cheiro, não sei o quê. Cara, então vamos deixar essa peça azul para que todos os pontos de ação tenham a mesma cor. Que é o design cognitivo, Exato, então olha, aqui, então eu tenho uma ação, então a gente sabe que o filtro ali precisa ser trocado. Pri, uma coisa que eu queria ver com você, que eu acho bem curiosa, assim, a gente teve uma mudança radical, né, no jeito de morar das pessoas. A gente sabe que de um tempo para cá, principalmente a classe B, era uma classe que mudou bastante o mindset de tentar fazer aquela história lá da cidade dos 15 minutos, né? Fazer tudo perto, tudo bem legal. E também isso acabou mudando a geografia, ou na verdade, não a geografia, tá errado falar, mas a arquitetura das casas. E é muito legal, as casas começaram a ficar mais compactas, as pessoas elas estão comprando produtos assim diariamente, porque tem mercadinhos que começaram a surgir nesses focos da cidade. E uma coisa curiosa que aconteceu, que assim, que eu lembro que o primeiro produto começou a bombar bastante,
obviamente, fora a Philips lá que começou a querer fazer isso lá na década de 90, né? Foi a KitchenAid, né? Que começou a botar o produto como sendo um elemento estético da cozinha. E hoje tem pessoas que têm um KitchenAid, que é uma orbital cara pra caramba, e que a maioria não vai usar, porque ela é para uso hard mesmo, mas que compõe a estética. E daí teve essa pegada em várias linhas, né, de produtos. A Electrolux também percebeu isso. Como é que ela percebe isso? Como é que ela interage com esse ambiente que agora tudo tudo faz parte da composição? Cara, muito legal a tua pergunta, Hulk. Seguinte, a gente tem visto uma grande mudança de comportamento, né? Hoje eu trabalho em home office, provavelmente você e grande parte das pessoas que estão ouvindo a gente trabalha em home office por conta Sim. da pandemia. E aí a gente começou a dar mais valor à nossa casa, né? Então, um exemplo bem simples, eu me mudei por conta da pandemia, eu percebi que eu precisava de mais bem-estar, eu precisava de uma casa que atendesse um pouco melhor, um escritório, um estúdio para poder gravar as aulas, o meu noivo pudesse trabalhar. E aí, a nossa relação com os eletrodomésticos e eletroportáteis também mudou, né? Se antes, por exemplo, eu utilizava, um exemplo, tá? Uma vassoura para poder varrer o chão, agora eu quero um aspirador de pó, eu quero algo que me ajude, porque eu estou convivendo com aquela poeira mais tempo, olhando para aquele chão. Então, isso teve um impacto bem grande, mas antes mesmo da pandemia, a gente começou a perceber que as pessoas, elas gostavam muito de que chama a cozinha de estar, né? Então, assim, a gente tem muito isso, não só, por exemplo, quando fala de classe, uma classe A, uma classe D, Sim. a gente tem a cozinha como um dos espaços principais da casa, seja ali para as pessoas se reunirem para fazer um almoço e todo mundo conversando, seja para ser um ambiente que é um pouco mais atrativo no sentido da estética, né? Então as pessoas Uhum. começaram a investir, a sala elas investem e a cozinha também passou a ser um local assim. Então essa orbital da KitchenAid, né, ela é um clássico assim, ela é um Sim. produto lindo, um produto que concordo com você, né? Tem uma estética muito interessante, e não só pelo fato delas ter um design diferenciado, ela está trazendo decoração para um lugar que antes a gente não decorava. É, Né? Antes a é. gente não pensava nos móveis da cozinha, nos eletrodomésticos da cozinha de uma forma mais estética. A gente queria uma geladeira que gelasse, a gente queria um fogão que cozinhasse, a gente queria, né? E aí toda essa mudança, ela vem sendo absorvida não só pela essa questão da pandemia, que é relativamente mais recente, né? Acho que agravou, Mas né? A pandemia acabou agravando, mas já vinha como uma agravou tendência, né? e mostrou para a gente que é para agora, sabe? Então, Perfeito. assim, a gente trouxe muita coisa que estava sendo pensada já para agora. Um exemplo clássico disso é o nosso purificador de água, fazendo Sim, merchan da Electrolux, sim, que é sim. acho que chama Pure 4X, se não me engano. Que era alugado, né? Tinha E todo um sistema de aluguel, né? A gente colocou na casa da minha mãe, acho. Foi da não, não, Electrolux. não. Esse não. Esse da Electrolux, ele é bem recente agora. Ah, tá. E ele Então é não foi isso. pequenininho, assim. Ele foi bem nessa questão de, Ah, sei qual poxa, que é. mas colocar nos lugares pequenininhos ali. Cara, você tem azul, tem vermelho, tem cinza, tem branco. Cores que até então não estavam nas cozinhas, né? As Sim. pessoas ou era preto, ou era branco, ou era cinza. É. E aí ele é menorzinho para ele encaixar melhor. Ele tem o sistema mais rápido para gelar mais rápido, para as pessoas poderem, né, ter ali uma saída de água mais eficiente, gela mais. Então, assim, isso foi um resultado mais Que rápido dessa irado. questão, mas tem muita questão também de, por exemplo, da alimentação saudável. Isso está sendo muito discutido na países da Europa com redução de consumo de carne, alimentação mais consciente, não só do que você consome, mas de onde vem, né? Aquele papo que a gente falou das Aham, origens do que a gente consome. aham. Então, tudo isso impacta na cozinha, impacta no tipo de eletrodoméstico que você vai ter, impacta no material do eletrodoméstico que você vai ter. Então, eu acho que o que antes a gente decorava, né, que é a sala de bem-estar, a cozinha hoje é uma cozinha do estar, uma cozinha do morar. E aí, cara, é um parque de diversões para a CMF, É né? muito legal. É. Explorar. Você entra no Instagram, você vê cozinhas azuis, você vê cozinhas verdes,
o meu móvel da cozinha, um exemplo, é um cinza, um grafite. Minha mãe chegou, minha mãe é a clássica dos móveis brancos. Ela chegou, ela, pode isso? Eu, pode, claro que pode, né? Estamos aí para isso, inclusive. Então, vai se mudando. E ela, nossa, mas ficou bonito, né? Eu quero um assim também. E aí vai Genial. começando. Genial. E é isso, eu acho que é uma mudança incrível e que, cara, a nossa casa agora é nosso refúgio, né? Nosso local de trabalho, nosso refúgio. Tem que ser olhada com carinho. A gente começou a perceber, né, os espaços do habitar e essas coisas. Acho que também tem essa Sim. cultura do cozinhar com amigos, a conversa. Acho que isso é muito, muito, muito brasileira, essa história de sentar na cozinha, de uma coisa assim. Uma coisa que você fez... Pessoas que não cozinhavam, né, que antes, perdão te interromper, que Imagina, antes tá tinham tudo. ali diaristas e pessoas que podiam cozinhar sempre, que pela pandemia precisaram se virar para cozinhar. Como que ficou esse hábito, né? A pessoa passou a gostar e passou a ver, a usar o fogão dela, a usar as panelas dela, que às vezes até então nem ela fazia, né? Exato, Então as exato. relações mudam. A relação do cozinhar é muito louco isso daí, é muito legal. Você fez eu lembrar de um case, de um caso, quando acontece com a gente fala caso, né? Que eu fui na casa eu ia na casa de uns amigos e tinha aquela, cara, desculpa, uma porcaria muito mal projetado, muito mal executado dos filtros Europa, né? E eu lembro que um negócio cognitivo que a gente discutiu, a gente estava na faculdade a vez que eu fui, foi na Casa do Barão, acho que se não me engano, e a gente foi lá e tinha um bebedouro da Europa. Aí falou, onde é que tem água? Tem lá no bebedouro. Não era normal ter bebedouro na casa das pessoas da Europa, geralmente tinha um filtro de barro, né? E daí eu lembro que eu fui lá e girei a alavanca vermelha. Fui lá, a alavanca vermelha, tomei a água. Falei, cara, que água bosta, cara. O que tá acontecendo? A alavanca vermelha, ou seja, o registro vermelho é de retrolavagem, Ah, que né? ótimo. Ou seja, retrolavagem para limpar. Tomar E o mais engraçado, olha como o que a Pri faz é tão importante, mudou tanto de pouco tempo para cá, pouco tempo assim, olha como é tão importante que lá eles colocaram vermelho para te avisar que não era para apertar, mas como valor cognitivo, o vermelho chama mais atenção. O teu olhar vai para lá e você virou a alavanca. Então, a E se não burrice é tiver minha. nada para te falar que não é ali, Não, né? Por estava que não? escrito, mas tá, o que é? Ela é retrolavagem, cara. Retrolavagem. Que palavra é essa, né? Que são também palavras que são colocadas. Isso é um Sim. negócio bem curioso, assim, quando você fala do coisa. Eu lembrei desse caso, falei, mano, eu lembro que eu tomei essa água muito, muito ruim, e é falta dessa questão da Sim. percepção de Namings cognição. errados, né? É? Pouco Names claros errados. para Não, pouco e você está claros para o acostumado com consumidor. uma torneira branca, uma torneira azul, que em chuveiro é água gelada, a vermelha é água quente. Eu fui na vermelha, eu falei, não deve ser quente, deve ser água, a temperatura outra deve ser gelada. Só tinha duas opções, né? E ele não tinha gelada na coisa dele, Não então foi tinha aquela ridículo. opção estou com sorte, né? E É, aí você aperta e é o que você escolha um queria. botão, É. exatamente, né? Então, eu acho que o CMF ele está muito além de ser Sim, bonitinho. Tem que sim. ter a informação, tem que funcionar, tem que caber no prazo do projeto, tem que caber no bolso da Custo, empresa ou do cliente. uhum. E muito por isso também que eu fiz o curso. Eu lancei o curso em 2020, que é o curso de CMF. Uhum. Eu tenho a minha escola, chama Loski Design, Vai estar embaixo na e descrição, galera. vai estar aqui embaixo também. É, E aí eu criei, que eu falei, cara, a gente não tem conteúdo, a gente não tem material, é pouco site, é pouco livro, é pouco tudo. fato. E aí eu comecei a falar, cara, deixa eu fazer aqui uma forma de ter esses conhecimentos, porque era muito assim. Então, eu saía de uma empresa, para você achar pessoas para poder colocar nessa empresa, tinha gente que não sabia o que era CMF, até hoje não sabe, né? Então, assim, vamos começar a oferecer o mínimo de informação para que a Perfeito. pessoa, claro que dependendo da empresa que ela vai atuar, ela vai ter ali, né? Nem tudo que está no curso é ali, tem coisa que a tua empresa vai fazer diferente, mas o Sim. processo geral é o mesmo para todo mundo, né? Uhum, As uhum, etapas de processo são as mesmas. uhum. E aí eu lancei o curso no ano passado, em 2020, e, cara, eu tive uns insights muito bons, sabe, Hulk? Assim, eu tenho alunos que, nessa questão que você comentou, putz, Pri, a minha empresa reduziu o conteúdo, eu tô aqui há X anos, mas agora que eu tô precisando de aprender CMF. Cara, Uhum. beleza, eu tenho o curso, me chama, e aí
me manda e-mail, eu vou lá e ajudo, respondo. Porque, querendo ou não, se o conteúdo ficar só comigo, acabou. Como que o CMF vai crescer no Brasil? Como que a gente Não vai ter mais cresce. profissionais, Não né? cresce. Então, assim, esse foi o objetivo do curso, e eu queria fazer um merchan, se você não se importasse. Claro, óbvio. Você está aqui para isso também, pelo amor de Deus. Legal. O curso, ele é totalmente online e você pode assistir onde você quiser, a hora que você quiser. Ele tem numa plataforma exclusiva, então isso garante que só os alunos tenham acesso, né, para que vocês sintam honrados pelo valor que vocês estão pagando para isso. Sim. São 20 aulas no total, então a gente tem o primeiro módulo de introdução que fala o que é o CMF, o que é CMF Coloritrim, quais são as áreas de atuação, quais são as etapas do processo, né? Quais são as responsabilidades? Aí depois a gente fala sobre cores, a gente entra, óbvio, né, na psicologia das cores, mas de uma forma mais rasa, a gente vai Sim. falar de cores patenteadas, a gente vai falar do impacto das cores na cultura. Então, por exemplo, por que o McDonald's teve que trocar a cor deles em determinado país ou em determinado bairro é porque ali tem uma gangue, ali tem. Então você começa a entender por que a Tiffany é tão forte quanto ela é, por que a Coca-Cola é tão forte quanto ela é, né? Que são cores que são imensuráveis e patenteadas e você não pode usar, Sim. né? Então, Verde Tiffany, como famoso verde Tiffany. Azul Tiffany, verde Tiffany. Azul Tiffany, Azul né? Tiffany, Azul Tiffany. E lá fala do case da Tiffany também. Então, assim, como utilizar a cultura, a cor para os seus projetos, né? Você vai fazer um vestido de noiva, por exemplo. Beleza, as noivas no Brasil utilizam branco, mas as noivas no Oriente utilizam preto. Preto aqui é luto, meu Deus. Então, né, como que você vai entender um pouquinho mais de aplicar cor além do vermelho é paixão, preto é luto, não, verde é saúde. Tem até Vamos aquela. aprofundar um pouquinho mais, né? Tem uma frase que meu tio fala pra minha tia, eles moraram nos Estados Unidos um bom tempo, né? Eles falam Red Roses for Blue Woman, né? Woman. E aí você vai para pensar, né? Fala, pô, Blue, no Brasil, Blue é tudo bem, né? Nos Estados Unidos é É a sad, é a depressão. depressão. Então, tem É. muito essa questão. Tanto o blues, né? O blues Tanto que o originou por blues é isso. isso, o blues é É. isso, né? A melancolia é a coisa baseada em cima disso. Então, isso é muito louco. Legal, Sim, puta, isso é importante pra caramba. Eu acho que tem super. que realmente falar do teu curso, fazer o curso, né? Aí esses dois, eles são assim um pouquinho mais curtos. Aí a gente tem o terceiro módulo, que é materiais, e tem muita aula. Tem aula sobre sobre plásticos, vidros, cerâmicas, tecidos, couros, vinis, e acho que só. E aí uma aula para cada um, tipo, bastante conteúdo. Coisa pra Aí caramba. depois a gente vai para o próximo módulo, que é processo. Aí a gente resgata nessa mesma ordem: plásticos, metais, vidros, cerâmicas, tecidos, couros e vinis. Por quê? Para poder resgatar aquele conteúdo lá do módulo anterior e agora, opa, vai fazer sentido aqui. Então, aqueles produtos que eu vi lá, eles vão fazer sentido aqui. E o Perfeito. último, sobre sustentabilidade, e um pouquinho dessa conversa que a gente já está tendo, e também como é que as empresas estão fazendo, o que precisa ser feito, as tendências, né, os materiais que estão surgindo, e tudo isso, Hulk, eu até falo assim, a nossa aula ela é gravada, ela tem a gravação, a preparação, a gravação, tem a edição, a pós-produção, Sim. e eu prezo muito pela qualidade. Então, assim, eu tô sempre. Tem um canal aberto onde os alunos podem comentar o que eles gostaram, o que eles não gostaram. O e-mail é totalmente aberto também. Pri, olha, eu senti falta. Aconteceu essa semana, Pri, olha, eu senti falta de você falar um pouquinho mais de. Eu acho que era tampografia, alguma coisa assim, Tá. tampografia, serigrafia. Você consegue me ajudar? Claro, consigo. Vamos lá, faz isso, isso e isso. Uma outra coisa que você pode fazer assim, assim, assim. Porque o curso, ele é uma base, mas Sim. só você vai saber da tua necessidade, né? Sim. Então, e eu acredito muito que funcione dessa forma, porque eu estou disseminando, e além disso, eu conto também com empresas para poder falar comigo. Então, a gente já teve, por exemplo, o o Marcel, que é gerente de design da Chili Beans, num papo incrível, tá no Legal. YouTube, Sim, do tá no canal da YouTube, eu Lost vi. Design. Sim, sim. Cara, um cara gente boa demais, que abriu todo o processo, como é que funciona. A gente teve um papo com a Mitty, da Meet Shoes, que ela falou,
assim, até que ponto que vale a pena seguir tendência? Ela contou um case de que ela pegou um material e custou caro porque o material não vendeu. Por quê? Ela não conhecia o cliente dela, ela não sabia quem era o consumidor dela. Então, a gente tem, esses são disponíveis, né, para todo mundo, e a gente também tem conteúdo gratuito conteúdo exclusivo para os alunos. Sim. Então, a Merck é uma das maiores empresas de pigmentos do mundo. Então, tá no esmalte, provavelmente tá em alguns produtos da tua casa, tá nos carros. Falou em pigmento, tem a Merck, que é uma empresa alemã, e, cara, a gente teve um papo incrível com eles. Eles explicaram o que que são pigmentos, quais as diferenças de pérolas. Papo incrível, exclusivo para os alunos. E aí eu deixo aqui o convite para a galera conhecer um pouquinho mais. Tô num projeto super bacana com a Má, que agora está na NIO, né? Ela é uma mulher incrível também de CMF. Estamos pensando em algumas coisas, mas eu tô fazendo o sorteio de um livro da Liliana Becerra, que é esse aqui, ó. Esse é Oh, meu, que já tá legal. usadinho, mas tem um novinho guardado, para as pessoas que se matricularem no curso até o final de setembro. Olha aí, Então, cara. até final de setembro, quem se matricular no curso vai concorrer ao livro, e é um livro que eu indico, viu, Ru, que eu indico para todo mundo que quer aprender. Eu achei, para mim, é o único livro de CMF, se alguém conhecer, me fale, mas ele fala bastante coisas bem pertinentes, e para vocês de projeto, um outro que eu trouxe também, esse eu não posso sortear, que eu ainda estou pagando ele. É esse aqui, que é Geometria Materiais para Sourcebook. Designs. Ele Legal. é sensacional, sensacional. Irado. São duas fontes bem bacanas, mas esse aqui, que é o queridinho, pode ser de quem fizer inscrição até o final de setembro. É isso, meu merchan. E quanto que custa? Como é que funciona? O curso? É. Então, a gente está com condições especiais. Assim, a gente, desde que lançou, a gente não mexeu no preço, Uhum. né? A gente tem o valor de R$ 900 o curso ainda. O curso, uma vez que você comprou, ele é seu, então você Uhum. Ele é pode acessar a vitalício, qualquer né? É isso que você momento. quer dizer? É vitalício. É, isso, e é legal porque, assim, hoje você não precisa de saber nada de vidro, mas vai que amanhã você precisa, Sim. né? Cerâmica e processos, enfim. E É, você tanto não pode. saber quanto acontece uma coisa que é curiosa quando você faz esse tipo de curso, e aí tá dentro do bloco de extensão, dessas coisas, que é o quanto isso pode ativar potenciais e inovações que você vai ter. Porque fazer curso, fazer essas coisas, ajuda você. Ah, então, sabe, você ganha know-how, ganha bagagem para na hora que você precisa, às vezes, solucionar uma coisa na sua empresa, você fala, Sim, puta, eu vi isso do curso, eu sei como resolver, entendeu? sim. Para isso que E serve se também não pra souber, manda caramba. e-mail também que a gente ajuda se a gente der conta, né? Dá conta, E, claro. e é isso, assim. Então, eu Ah, vou dá deixar conta o de link. responder, é verdade. Você é lotado de Dá coisa, é conta de verdade. responder. Se não, você pega para a empresa que você está trabalhando, vira para o teu chefe e fala, ó, vamos pegar a consultoria, sabe, da E isso também Priscila, fazemos, tá? Que também é bom fazemos. fazer, porque daí ela vai ajudar bastante, tá? Sim, principalmente, Hulk, em indústrias que não têm áreas de CMF, que são a maioria, né? Que é Então, às vezes, a vale maioria. mais a pena ter a consultoria para o time, para Sim, ajudar, né? sim. E a primeira aula está gratuita também, está aberta para quem quiser conhecer, ver como que as aulas são gravadas, a qualidade do material, da gravação. Não tô, né? Estava falando com o Hulk, me mudei, então não tô no estúdio de gravação, mas tenho estúdio. A aula está disponível, quem quiser ouvir. Espero que A gostem gente vai e botar estou à o link da disposição aula aí que dá também. para ouvir aí embaixo também para vocês ouvirem, tá? Não acho que é merchandising, eu acho que é o contrário, é colaboração. Eu chamo isso de colaboração. O canal é para isso, tá? Muito bom. Muito bom, acho perfeito ter o curso. E galera, assim, 900 conto, na boa. Tipo, eu vou falar, preço de pinga, não é preço de pinga, é investimento, tá? Ah, Então, é investir em conhecimento, investir em pessoas que conhecem da área, tá? E que realmente tem coisas boas para se dizer sobre o setor. E lembrando uma coisa, que cursos que a gente fala aí, no caso dela, são EAD, eu não sei se tem alguns atendimentos que são ao vivo, online, quando para a pessoa que está fazendo o curso? Então, depende muito da necessidade. Eu costumo Ah, fazer conversas, então se a pessoa perfeito. quiser ter uma conversa, ele tirar alguma dúvida, a gente pode fazer, mas as aulas elas acabam sendo gravadas para ter a flexibilidade da Não, pessoa normal. A quando quiser gente. ouvir, mas a gente sempre faz assim conversas Então, com perfeito, reuniões, perfeito. Então, funciona. porque eu ia chegar nisso, né? Uma coisa assim, o EAD, né? Quando a gente fala de ensino à distância, o EAD, que é
formato EAD, às vezes ele é só EAD. Quando você tem uma ajuda assim que você pode fazer a consulta, então assim, você não está pagando só por isso. Você está só por isso. Tô falando assim, você não está pagando por isso só, né? Somente o curso e as horas que tem. Não, você está pagando pelo conhecimento dela, por você estar muito próximo, a pessoa que já trabalha bastante tempo nessa área e que pode te dar até algumas resoluções assim de soluções, né? Então você consegue conversar. Então não é simplesmente você comprou um curso numa plataforma, você está comprando de uma pessoa que é especializada nisso. O que está faltando muito no mercado, às vezes você vai numa plataforma e tem trocentos cursos, né? 900 conto, eu compro, tem 2.000 cursos. Tá, às vezes você não vai precisar dos 2.000, então, tipo, e às vezes não tá te levando para o caminho que você precisa. E tem uma outra coisa curiosa em AD, que as pessoas esquecem de falar, que é o seguinte, ela tá falando que tem 20 módulos, vamos dizer que cada módulo tem 1 hora, né? 20 aulas, então, 5 módulos. 5 módulos, 20 aulas, quanto tempo de aula? Total, quantas horas? Ih, fechou o som. Perdão. Varia bastante, mas depende um pouco, assim, geralmente são 40, 50 minutos por aula, por conteúdo, é bastante coisa. É coisa pra caramba. Então a gente tá falando aí de 20 aulas, a gente tá falando aí de mais ou menos umas 15 horas, né? De conteúdo, mais EAD, tem um negócio que às vezes as pessoas esquecem de falar, vocês vão ter mais de 30 horas de conteúdo, tá? Porque vai ser passado referência, vai ser passado um monte de coisa, material, um monte de coisa que vocês vão também descobrir lugares onde vocês podem fazer pesquisa. Geralmente, quando a gente fala em AD, tem que lembrar que você tem as horas do curso e aquilo que foi passado dentro, que se você continuar indo, você ganha a mais, né? O dobro. Geralmente a gente fala que existe o dobro de conhecimento e não é uma venda, tá? É como funciona a estrutura de um EAD, né? Porque quando ela está falando de uma coisa, ela vai estar falando sobre referência, sobre tendência, sobre lugares que vocês podem visitar, lugares que você pode ler, artigos, matérias, livros. E, cara, isso é mais um conhecimento de horas que você tem para fazer. Então, é importante deixar bem salientado isso, sabe? Isso, é assim que funcionam esses cursos, é para isso que servem esses cursos, tá? E com pessoas especialistas é a melhor coisa que você pode fazer, né? E, cara, CMF serve para tudo, né? Para tudo, para todas as áreas. Uma coisa super legal que eu faço também, eu deixo sempre todas as referências que eu uso, então, olha, módulo tal, eu estou usando esses livros, e no final de cada aula, todas as referências. Isso ajuda muito porque, né, você quer saber um pouco mais sobre determinado produto, a gente tem um cuidado com a diagramação de aula, sou bem chatinha para isso, né, então Afinal, um layout é a tua área. interessante, né, não posso entregar nada mal diagramado, mas também tem a questão, a gente tem uma aula que eu dou bônus, de não me engano, não sei se são 10, se são 15 sites onde nós, CMF, fazemos buscas de tendências de mercado, os principais sites de pesquisa. Então, é bem legal porque, assim, é uma biblioteca que já vai te ajudar para a vida, assim, né? Já deixa tudo salvo. Sim, sim. Perfeito. Muito bom, Pri. Pri, eu queria agradecer, se quer deixar algum recado final. Cara, eu queria agradecer muito, dizer que é super bacana teu trabalho, agradecer todo mundo que ouviu até aqui, né? Falo um pouquinho bastante, mas espero que tenha sido rico para todo mundo. E quero muito convidá-los a conhecer um pouquinho mais no meu site sobre quem sou eu, sobre meu trabalho, meu portfólio tá lá também. Preciso atualizar com alguns produtos novos que se lançaram, mas tá tudo lá. Vejam a primeira aula que é gratuita, conheçam um pouquinho mais do curso e entre em contato comigo também. O importante é que a gente consiga disseminar cada vez mais conteúdo e ter CMF disponíveis, né, no nosso mercado para trabalhar junto com a gente no futuro. Perfeito, perfeito. Eu queria agradecer, obrigado pelo tempo aí, pela disponibilidade, viu? E vamos lá, tudo que a gente puder ajudar, a gente ajuda aí. E depois a gente conversa, eu preciso ver aqui o negócio do projeto aqui, que a gente está querendo fazer a consultoria com você. E a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Sim, e espero você no meu YouTube. Só chamar que a gente tá lá. Tá bom? Obrigada. Obrigado você, Pri. Beleza, galera. Valeu, obrigado, Pri.